Olá pessoal, na nossa aula passada nós aprendemos um pouco sobre o sistema operacional Windows 8, aprendemos a ligar e desligar o computador, vimos as partes básicas do sistema operacional, como o meu computador, o Windows Explorer, o painel de controle. Aprendemos sobre alguns aplicativos acessórios, como o Punch, o bloco de notas. Aprendemos a criar um arquivo de texto, aprendemos a apagar arquivos, restaurar. Vimos que o bloco de notas é um acessório do Windows que já vem previamente instalado, é instalado junto com o sistema operacional. Nós podemos utilizá-lo para criar textos e foi através dele que aprendemos a criar um novo arquivo. Então, o foco dessa nossa terceira aula será falar sobre os editores de texto, em especial sobre o Word. Os editores de texto são programas que estimulam a produção de trabalhos escritos, nos ajudando na manipulação de textos. Nós iremos falar do Word. O Word faz parte de um pacote que contém outros programas, chamado Microsoft Office. Então, vamos aprender a criar um novo arquivo no Word, que é um editor de texto, e nós iremos seguir esse passo a passo. Primeiramente, vamos clicar no botão Iniciar. Iremos procurar pelo aplicativo Word. Por padrão, o Word ele não vem instalado. Você tem que instalá-lo por fora, digamos assim, porque por padrão o sistema operacional vem com os acessórios. E o editor de texto lá é o WordPad ou o bloco de notas. Mas ele tem poucos recursos se comparado ao Microsoft Word. Então, vamos dizer que o Word já esteja instalado em nossos computadores. Então, vamos apenas encontrá-lo e vamos criar o nosso arquivo. Então, vamos lá. Microsoft Office Word. Vamos lá. Pronto. Essa é a tela do Word. Vamos continuar. Pronto. Aqui é a tela inicial do Microsoft Word. Como vocês podem ver, por padrão, um programa, quando ele é aberto, ele é, por padrão, uma janela. Quais são os componentes da janela que nós já vimos? Temos o maximizar, o minimizar e o fechar, aqui no canto superior direito. A barra de título, que contém o título do arquivo. Nós temos a barra de formatação, que é essa barra aqui. Tem a barra de menus, que é por padrão também na janela tem. Temos a régua, temos a barra de rolagem. E no Word nós temos essa área de trabalho, que é onde nós iremos digitar o nosso texto, além também da barra de status. Então, antes de começar a digitar qualquer texto no Word, nós temos que entender um pouco sobre algumas teclas que são essenciais para que nós possamos criar um texto de forma mais fácil. Eu vou falar um pouco sobre alguma delas e depois nós iremos mostrar utilizando hoje. Nós temos o ESC. O ESC ele é usado para abandonar um programa ou cancelar um comando. Ele é a primeira tecla do lado esquerdo do teclado. Nós temos a tecla Tab, que ela é usada principalmente em programas de texto para fazer tabulação. Nós temos a tecla Caps Lock. A partir do momento que nós clicamos nessa tecla, nós ativamos essa tecla. E aí, quando você vai digitando o texto, a texto por padrão já sai maiúscula. E quando nós clicamos novamente nessa mesma tecla, nós desativamos e todas as letras que vierem vão ser minúsculas. O Shift ele é um pouco parecido com o Caps Lock. Se você o mantiver pressionado e digitar, ele vai funcionar como Caps Lock também. As letras vão sair maiúsculas. Nós temos a tecla Ctrl, que ela gera os comandos especiais quando é utilizada em conjunto com outras teclas, como o Ctrl C, que é para copiar, o Ctrl X para recortar e o Ctrl V para colar, por exemplo. Eu vou mostrar uns exemplos no texto. Temos também a tecla Alt, ele funciona como uma segunda tecla de comando. Temos a tecla Enter, que ele é para confirmar a entrada de dados no microcomputador.
ou no caso, se nós estivermos digitando um texto e teclarmos Enter, ele vai quebrar de linha. Temos a tecla Backspace, ele apaga todos os caracteres que estão do lado esquerdo. Nós vamos mostrar também um exemplo. Temos a tecla Insert, que ele ativa o modo de inserção de texto. A tecla Delete nós já conhecemos, que nós deletamos um arquivo na nossa aula anterior. Nós temos a tecla Home, que vai para o início, o começo da linha. A End vai para o final da linha. Page Up e Page Down, que é para subir ou descer o cursor. Aqui eu coloquei uma imagem de um teclado padrão. Como vocês podem ver aqui, tem algumas teclas, como eu já falei, o ESC, Tab, Caps Lock, o Shift, Ctrl. Essa teclinha aqui, se você pressionar ela, ele chama a tela iniciar. Aqui nós temos essa teclinha maior, que é de espaço. As setas aqui, que vão fazer a movimentação do cursor na telinha do Word. Nós falamos também da tecla Enter, Page Up e Page Down, Home e End, entre outros. E a Backspace. Certo, então nós sabemos para que serve o Word, que é na criação de arquivos de texto. Nós vimos algumas teclas que nós iremos utilizar para digitar o nosso texto. E agora vamos aprender como criar um novo arquivo. Vamos lá? Nós temos aqui o nosso Microsoft Word. Como nós vimos, ele tem aqui alguns menus. Nós temos aqui a área de formatação. Então, vamos criar um novo arquivo. Digamos que o nosso arquivo já tem, se eu já estou com esse arquivo aberto, esse documento aberto, e eu quiser criar um novo arquivo, eu venho aqui, clico nessa bolinha aqui e clico em Novo. Se eu clicar em Novo Arquivo Branco, ele irá gerar um novo arquivo. Tá vendo que ele está com o nome Documento 2 e o nosso primeiro arquivo está com Documento 1? Pronto, ele criou um novo arquivo, mas ainda não salvou. Se eu quiser abrir algum arquivo que já existe, eu também vou mostrar, mas antes vamos criar o nosso primeiro arquivo. Então, vamos começar a digitar um texto aqui. Nosso primeiro arquivo do Microsoft Word. Pronto. Nós acabamos de digitar o nosso texto e vamos criar o nosso arquivo. Então, eu venho de novo aqui em Arquivo, né? Que seria como se fosse o final arquivo. Nós vemos em Salvar como. E aqui nós podemos escolher qual o formato, qual a extensão que nós iremos salvar. Por padrão, esses arquivos a partir do Office 2007, a extensão do doc passou a ser docx. E alguns anteriores a ele, por exemplo, de 97 a 2003, o formato é .doc. Então, assim, nós iremos salvar nesse padrão aqui, no 97 a 2003. Então, eu vou clicar aqui, vou escolher a pasta, o local onde eu quero salvar. Digamos que eu vou salvar na área de trabalho. Eu vou e digito o nome do nosso arquivo. Vou botar primeiro arquivo. E vamos clicar em salvar. Vamos lá na área de trabalho para ver se salvou mesmo. Ó, tá aqui o nosso arquivo. Tá vendo que ele está com a extensão .doc? Pronto. Esse é um arquivo do Word. Então, vamos abrir o arquivo. Eu vou fechá-lo. E vamos abri-lo novamente. Pronto. Vamos continuar. Digamos agora que eu quero abrir um arquivo que já existe. Aqui só repassando. Aqui nós criamos um novo arquivo. Aqui nós digitamos o nosso texto. Salvamos, né? Que foi o que eu falei, o salvar e o salvar como. Que estão aqui, como já fiz na prática. E agora nós vamos abrir um arquivo já existente. Nós vimos que se nós quisermos abrir o arquivo, nós abrimos aqui diretamente, clicando sobre ele e apertando Enter. Mas digamos que nós não queremos fazer assim. Nós estamos com o Word aberto. E nós queremos procurar o arquivo. Então, vamos aqui de novo,
essa bolinha, vamos em abrir. Nós salvamos o nosso arquivo na área de trabalho, então vamos procurá-lo. Pronto, tá aqui, primeiro arquivo. Se eu clicar aqui e colocar em abrir, ele vai abrir o nosso arquivo. Essa é uma outra maneira. Que foi, eu acabei de mostrar. No final da aula, da segunda aula, eu falei sobre alguns comandos, o Ctrl+X, o Ctrl+C e o Ctrl+V. Mas não mostrei como eles funcionam. Então, vamos colocar na prática. O Ctrl+X, que é o recortar, esse comando ele remove o texto ou algum elemento gráfico selecionado e insere na área de trabalho. É como se eu estivesse recortando, ou seja, eu vou mover aquilo ali e vou colocá-lo em outro lugar. O Ctrl+C, diferente do Ctrl+X, ele cria uma cópia e você pode colocá-lo em outro local. E o Ctrl+V, ele vai pegar o que está nessa área de transferência e vai colar no local que você desejar. Vamos fazer um teste. Vamos abrir o nosso arquivo. Se eu selecionar, como é que eu seleciono um texto no Word? Digamos que eu quero selecionar essa palavra nosso. Então, eu vou com o cursor para antes da primeira letra, seleciono a tecla Shift e através das setas, onde tem o direcional para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, como eu quero selecionar o nosso, eu seguro o Shift e através da setinha vou até o final. Pronto, a palavra nosso está selecionada. Agora eu vou utilizar alguns comandos. Se eu quiser copiar esse nome nosso e quiser colar em outro lugar, o Ctrl+C, ele cria uma cópia. Então, vamos lá. Ctrl+C. E se eu quiser colar, eu coloco o Ctrl+V. Pronto, eu fiz uma cópia, tá vendo? Outra maneira é você clicar em nosso. Aí tem as opções aqui, ó. Copiar e recortar. Se eu recortar, vocês viram que some? Por quê? Porque ele vai mover essa palavra. Se eu colocar de novo, ele vai colocar aqui. Ou qualquer outro lugar. Então, o Ctrl+C. Vamos voltar. Como eu faço para voltar a algo que eu já fiz? Tipo, eu não quero isso, eu quero desfazer. É outra opção. Tá vendo essas duas setinhas aqui? Tem o desfazer e tem o repetir. Se eu aplicar essa seta, ele vai desfazer a última alteração que eu fiz. Então, ó, ele vai apagar a última palavra nossa. Vou fazer novamente. Ele vai apagar o que eu já fiz. Novamente. Até o estado inicial. Se eu quiser refazer tudo o que eu já fiz, eu venho nessa seta, que é o refazer. Ele refaz tudo, do passo a passo até onde eu terminei. Certo? Pronto. Então, o que a gente já fez aqui? A gente abriu, encontrou o Microsoft Office, abriu, criamos um arquivo, salvamos um arquivo, abrimos esse arquivo, depois criado, e agora estamos começando a aprender alguns comandos, como o Ctrl+C, o Ctrl+V, o Ctrl+X, que é a combinação de duas teclas, a Ctrl e a tecla C, as duas ao mesmo tempo, a Ctrl e a X ao mesmo tempo, e a Ctrl+V, tudo ao mesmo tempo. E ele faz tudo o que eu acabei de fazer. Vamos lá. Mostrei também o desfazer e o refazer. Assim como o Ctrl+C, o Ctrl+V, o Ctrl+X e o Ctrl+V são comandos, o comando de desfazer e o refazer também tem comandos, ou atalhos. Que no caso, para desfazer é o Ctrl+Z e o de refazer é Ctrl+Y. Como eu já mostrei, nós podemos usar tanto essas setinhas aqui, como o comando. Por exemplo, se eu botar Ctrl+Z, ele vai desfazer. Se eu colocar o Ctrl+Y, ele vai refazer o que eu fiz, certo? Vamos continuar. Agora, nós vamos aprender a formatar o texto. O que é formatar o texto? Se eu quiser aumentar o tamanho da minha fonte, se eu quiser deixar o texto justificado, ou alinhado à esquerda, ou qualquer outra coisa, se você quiser formatar. Como já mostrado, no Word, ele tem um menuzinho, no menu página inicial,
ele tem essa areazinha aqui, que é utilizada para formatações dos textos. Nós iremos fazer isso na prática. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso texto primeiramente. Eu quero que o meu texto, ele esteja numa fonte diferente da que está. Se nós clicarmos aqui, ele irá mostrar para a gente várias fontes. E nós podemos escolher a que melhor se encaixa para o nosso gosto. Então, vamos escolher alguma aqui. Por padrão, se usa Arial ou Times New Roman, que são as mais utilizadas. Vamos colocar Arial. Tá vendo que já mudou um pouco? A nossa fonte estava Calibri. Se eu quiser mudar para Cambria, por exemplo, ou Calibri, que era que estava, Arial. Tá vendo que quando nós iremos passando, ele vai mudando o formato das letras? Pois é, então vamos escolher Arial. Ah, mas o nosso texto está muito pequeno. Se eu quiser aumentar o tamanho das fontes, eu posso fazer de duas formas. Eu posso clicar nesse Azinho aqui, ó, ele aumenta a fonte. Esse daqui diminui a fonte. Ou então ir diretamente, eu quero o tamanho 20. Por padrão, ele já deixa. Beleza, aumentamos a fonte e escolhemos também o estilo da fonte. Mas eu quero que o nosso texto esteja em negrito. Ou podemos também colocar itálico ou sublinhado. Esta área total aqui, você pode formatar as fontes. Eu não quero mais que esteja sublinhado, então eu tiro aqui. Eu não quero mais itálico, eu tiro aqui. Pronto, nós aprendemos a colocar um estilo nela. Agora nós queremos alinhar. O que é o alinhar? Por padrão, tá vendo que ele está aqui, alinhar o texto à esquerda. Se eu quiser que ele fique à direita, ou ao centro, ou justificado. Você pode definir em qual posição o seu texto deve estar alinhado. Eu posso também mudar a cor da fonte, por exemplo. Se nós selecionarmos, como é que seleciona? Coloco o cursor aqui na primeira letra, pressiono e seguro o Shift, a tecla Shift, e vou com a setinha até o final do texto. Eu quero mudar a cor da fonte. Então, eu venho aqui, tá vendo que ele tem a corzinha? Clico nela. Pronto, o nosso texto está com a cor vermelha. Nós podemos também colocar marcadores. Por exemplo, se eu clicar aqui de novo no início, botar o cursor no início da nossa frase, e eu quiser colocar um cursor, pronto, coloquei um cursor. É como se fosse uma espécie de lista. Vamos complementar aqui. Vamos lá, Ctrl C, apliquei o Enter. O Enter, como já havia dito, ele faz uma quebra de linha. Então, vamos colar Ctrl V ou por aqui. Ctrl V. Pronto. Vou apagar esses daqui. Tá vendo que para apagar, tá à esquerda, certo? O cursor está à direita do ponto. Então, o ponto está à nossa esquerda. Então, eu aperto o backspace, que ele apaga tudo o que está à nossa esquerda. Se eu quiser apagar algo à nossa direita, tá vendo que o K e o L está à direita do cursor, eu aperto Delete. Então, só confirmando, à esquerda, o backspace apaga, e à direita, Delete apaga, certo? O que mais que eu posso mostrar para vocês? Nós podemos também mexer, vamos selecionar aqui, no tamanho e espaçamento entre as letras. Tá vendo que eu diminuí aqui? Se eu quiser aumentar, eu posso aumentar o espaçamento. Eu posso diminuir o espaçamento. Aqui já está justificado. Eu não quero mais preto. Eu quero botar com o padrão automático. Eu quero diminuir o tamanho da fonte. Aqui. Entendeu? Então, assim, é bastante simples você formatar um texto no Word. Algum padrão você pode ver que vocês podem, tem várias outras abas aqui, que eu vou mostrar um pouquinho de cada um. E é isso, essa parte de formatação é isso. Outra coisa, nós mexemos no nosso texto. Agora vamos salvar a nossa alteração. Eu venho aqui, eu venho em salvar. O salvar como ele é mais utilizado quando você vai criar o arquivo pela primeira vez. Como o nosso arquivo já existe,
nós vamos clicar em salvar, porque ele só vai simplesmente salvar as alterações que nós fizemos no nosso texto, certo? Vamos lá. Vou fechar o nosso arquivo. Certo, nós fizemos formatações. Agora eu vou mostrar um pouco sobre as outras abas. Eu vou falar um pouco sobre quebra de página, a numeração de páginas, a criar um cabeçalho e rodapé e a mexer na configuração de página. Então, vamos lá. Vamos abrir novamente o nosso arquivo. Tá aqui, primeiro arquivo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a nossa aba. Aqui, por início. Então, vamos lá. Vamos aprender agora a inserir uma quebra de página. O que é a quebra de página? Por enquanto, nós temos só essa página, uma página. Mas se eu quiser mais uma página, aí eu venho aqui em inserir, quebra de página. Tá vendo que ele já criou uma nova página? Então, pronto, nós temos a página 1 e temos a página 2. Mas nós não temos uma numeração de página. Se eu quiser inserir uma numeração, eu venho aqui em inserir, número de página. Aí eu defino se eu quero no início da página, se eu quero no fim da página. Eu vou colocar no início da página. E eu posso colocar onde eu quero também. Se eu quero aqui no lado esquerdo, se eu quero centralizado, se eu quero na direita. Eu vou colocar aqui na direita. Pronto. Se eu apertar ESC, pronto. Tá vendo que a nossa numeração já apareceu aqui? Se eu quiser, ó, na segunda página, também tá aqui. Ótimo, então nós formatamos o nosso texto, nós inserimos agora o número da página e quebramos a página. Agora vamos colocar um cabeçalho e um rodapé. Primeiro eu vou explicar o que é um cabeçalho e o que é um rodapé. O cabeçalho e o rodapé, ele consiste em textos ou elementos gráficos, como o número de página, a data, o logotipo da empresa, que geralmente são impressos na parte superior, no caso cabeçalho, e inferior, que é o rodapé. Pronto, você já sabe o que é. Então, vamos inserir um cabeçalho e rodapé. Vamos lá, inserir cabeçalho. Um cabeçalho em branco. Então, vamos lá digitar o nosso texto. Aqui fica o nosso cabeçalho. Se eu clicar ESC, pronto. Tá vendo que ele ficou com coisinha diferente? Mas se nós formos na outra página, ele também vai estar. O padrão, ele vai ficar em todas as páginas, na parte de cima. Ah, mas agora eu quero inserir um rodapé. Então, vamos lá. Inserir rodapé. Da mesma forma. Aqui fica o nosso rodapé. Aperta ESC. Ó, o padrão, ele já aparece no inferior, na parte inferior da página. E em todas as páginas, por padrão. Pronto, inserimos um cabeçalho, inserimos um rodapé. Agora, vamos continuar a nossa aula. Pronto, inserimos a numeração da página, inserimos o cabeçalho e rodapé. Nós já formatamos o nosso texto com o que a gente achou melhor. E agora vamos mexer na configuração da página. O que é a configuração da página? É a forma como eu quero que ele seja orientado. O retrato ele fica na vertical e paisagem ele fica na horizontal. Vamos lá. O nosso texto, por padrão, está em retrato, está na vertical. Mas se eu quiser que ele fique no formato horizontal, eu venho em e venho em layout da página, orientação, paisagem. Ó, tá vendo? O nosso arquivo já ficou na forma horizontal. Se eu quiser também mexer nas margens, o que são as margens? Por exemplo, nosso texto ele está a certa distância da esquerda, a certa distância da parte de cima. Essa distância são margens. Então, se eu vim aqui em layout da página, margem, e se eu quiser, ó, por padrão, ele já vem definido alguns, eu posso também personalizar. Mas se eu quero usar essa estreita, por exemplo, ó, tá vendo que o nosso texto já está bem mais perto dessa parte aqui? Pronto, você mexeu na margem. Então é isso, pessoal. O que é que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos que o Word é um editor de texto muito utilizado no Windows. Aprendemos a criar um novo arquivo, abrir um arquivo já existente,
Aprendemos a digitar algumas teclas padrões e mais utilizadas para a digitação de arquivos de texto no Word. Aprendemos a formatá-los, colocar negrito, itálico, aumentar o tamanho da fonte, entre outras. Aprendemos a mexer no layout da página, que é para deixar ele na vertical ou horizontal. Aprendemos a definir um cabeçalho, um rodapé, uma numeração de página. E é isso, eu acredito que, a princípio, vocês vão estar bem preparados para criar um novo arquivo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima aula.